Sim, a série Fallout da Prime Video é uma bomba atômica, no sentido literal da palavra mesmo. Ou seja, existe a temática basal do jogo, né? Que a gente tem um mundo destruído 200 anos após um apocalipse nuclear. Mas felizmente, meus amigos, essa é a única bomba que vocês vão encontrar aqui. Tava com medo da bomba significar outra coisa, né? Pois é, eu também tava. Pra falar a verdade pra vocês, meus amigos, deixa eu contar como é que foi a minha montanha russa com a expectativa em cima desse seriado aqui. Primeiro de tudo, eu fiquei animadíssimo com o anúncio de Fallout pra uma série de TV, porque é uma daquelas adaptações óbvias, tá ligado? Que quem é fã do bagulho como eu, só torce pra acontecer logo. Porque Fallout é um RPG com um mundo muito rico, cara, muito vasto, tá ligado? Muito amplo, que eu acho que funcionaria até melhor num seriado do que num filme. Porque série dá mais tempo de explorar o mundo, de apresentar as facções que são importantíssimas nesse universo de Fallout e deixa a gente ir se habituando ali cada vez mais com essa grande sátira que é o universo desse jogo. Algo que eu ainda vou falar um pouco melhor, um pouco mais pra frente no vídeo. Dito isso, meus amigos, eu estava muito animado, mas a minha animação foi completamente pro ralo quando eu percebi que a série ia ser lançada toda de uma vez. Inclusive eu falei muito disso nas lives de notícia aí que estão rolando toda semana. Inclusive já convido você aí pra se juntar a nós nas próximas lives aí, que tá tendo muito convidado legal, tem muita gente da hora, bacana participando aí de todas elas. Mas esse não é o ponto aqui, o ponto aqui é: me preocupou bastante o motivo da Prime Video não querer capitalizar semanalmente com esse seriado, tá ligado? E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Tipo, o que o time de marketing assistiu que fez eles chegarem na conclusão de que era melhor desovar esse seriado aqui quietinho ali num canto, não fazer muito barulho a respeito, sabe? É muito estranho essa atitude comercial por parte da Prime Video. Então, eu fiquei em estado de alerta. Aí, pra piorar as coisas, veio o convite pra cabine de imprensa, né? Em que eles iam exibir apenas 2 episódios da série 2 horas antes dela lançar na plataforma, cara. Obviamente eu não fui, porque eu não sou otário de gastar gasolina, de gastar, porra, estacionamento, tá ligado? Sendo que eu podia esperar 2 horinhas aqui em casa e assistir a série inteira no conforto do meu lar. Mas em resumo, tudo isso que eu falei aqui significa que, sim, cara, eu achei que ia ser uma bomba, porque tudo que envolvia a promoção, a divulgação, o marketing desse seriado sugeria que ele seria uma bomba. Então, ontem à noite eu dei play com a expectativa baixa, admito aqui pra vocês, e bastante chateado, inclusive, com o que eu achei que iria encontrar, porque como eu já falei pra vocês em um vídeo especial que eu soltei há alguns meses aí, eu sou muito fã dessa franquia de jogos, cara, tipo, muito fã mesmo. E eu meio que sempre sonhei com ela sendo adaptada pra um público maior, da mesma forma que eu sempre sonhei em ver The Last of Us indo pra uma mídia que minha mãe e meu pai poderiam assistir, tá ligado? Meu pai e minha mãe não vão jogar 13, 15 horas de um jogo pra ter acesso a uma história que eu falei pra eles que é muito louca, tá ligado? Mas, poxa, com uma série de TV, eles podem ter acesso a essa mesma história, sabe? E é isso que é muito massa no trabalho de adaptação. Então, lá nesse vídeo que eu já soltei aí no passado de Fallout, eu provei por A mais B que Fallout, como franquia, tinha absolutamente tudo pra ser incrível, tá ligado? Dava pra tirar uma adaptação foda pra um seriado de TV com aquele material que o jogo proporciona. Então, a questão que nos fica aqui é: será que o trabalho final foi perfeito? Ou será que eles pecaram em alguns pontinhos ou outro ali? Bom, é exatamente disso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, meus amigos. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo. Esse é mais um episódio do quadro Reviews e eu convido vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu quero te agradecer por ter clicado na minha carinha mais uma vez. E eu acabei de perceber que o meu Pip-Boy improvisado é verde, né? Então possivelmente minha mão só tá transparente aqui pra vocês e eu não me liguei nisso. Então é isso, tem um Game Boy na minha mão, caso minha mão esteja transparente pra vocês. Então por via das dúvidas aqui, eu tirei, né? E vou aproveitar pra pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades que estão chegando por aí. Tem muita coisa legal a caminho. Foi uma semana muito corrida essa aqui pro canal, mas enfim, deixa tudo isso que me ajuda bastante. Mas não foi pra nada disso que você clicou aqui. Você quer me ouvir falar de Fallout? Então não vou deixar você esperando. Fallout conta a história de um mundo pós-apocalíptico que foi destruído lá nos anos 70 por uma guerra nuclear que mandou tudo pro caralho. E a nossa história aqui com a série acompanha 3 personagens diferentes vivendo vidas diferentes 200 anos depois do fim do mundo. Inclusive já é um baita de um elogio, cara, porque como eu já falei algumas vezes aqui nesse canal, a pira de Fallout, tá ligado? E de um RPG de uma forma geral, é a liberdade que o jogador tem de ser quem ele quiser ser, sabe, cara? É aí que mora a magia do bagulho. Então foi muito inteligente por parte da série, dos roteiristas, de apresentar meio que 3 protagonistas com 3 histórias
histórias diferentes, vivendo 3 cenários diferentes. Porque aí a gente consegue ter um pouco mais dessa sensação de liberdade que o jogo proporciona. Foi muito inteligente isso. Então, vamos entender quem são esses protagonistas. Começamos com o Maximus, que é um soldado, membro da Irmandade de Aço, que é uma organização militar ali, que tem como objetivo controlar o que sobrou da superfície por meio da força bruta mesmo. Sem dúvida alguma, é a personagem que eu menos gostei dentre os 3, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Aí depois nós temos o Ghoul, ou Necrótico, como eles chamaram aqui, que é um sobrevivente da guerra nuclear, que ficou muito tempo exposto a uma radiação muito direta e que por isso acabou sofrendo mutações físicas e internas, e que se tornou um caçador de recompensas, um explorador, um lobo solitário que tá vivendo e tentando sobreviver nesse mundo. E por fim nós temos a principal, a maravilhosa e impecável Lucy, que é disparada a melhor coisa desse seriado, cara. E olha, teve muita coisa que eu gostei, viu? Então não é pouca coisa eu falar que ela é a melhor de todas, sabe? E a Lucy é uma das residentes dos tais vaults, tá ligado? Os abrigos subterrâneos ali, os refúgios que o governo americano disponibilizou só pra quem tinha muita grana pra pagar. Então ela é literalmente uma menina que nasceu naquele mundo subterrâneo privilegiado e que não faz a mínima ideia do que tá rolando no mundo de cima. Mas aí acontece uma parada na história que obriga ela a sair do refúgio e a coloca numa rota perigosa atrás de uma parada muito importante. Uma parada tão importante que também está sendo procurada pelo exército e por caçadores de recompensa. Então, em algum momento da sua jornada, a Lucy vai se deparar com essas duas outras figuras aí e com 1,5 milhão de outras ameaças desse mundo diferente e completamente hostil. Bom, meus amigos, vamos lá. Me empenhei na sinopse, né? Pois é, quando eu gosto, o bagulho é assim mesmo. Então vamos começar com algo muito importante. A série Fallout não é perfeita. Eu já quero deixar isso bem claro, estabelecido logo no começo, tá ligado? Pra você já não achar que vai ser só um vídeo de rasgação de seda absoluto. Não, eu tive alguns pequenos probleminhas com Fallout, mas sem dúvida alguma a minha experiência foi muito da hora e esses problemas se tornam coisas muito pequenas mesmo. Porque no geral a minha diversão falou muito mais alto, então sim, nós teremos uma boa parte desse vídeo dedicada à rasgação de seda. Começando com o trabalho fantástico de ambientação desse universo tão rico e tão complexo que foi trazido aqui pra TV de uma maneira simples, cara, fácil de acompanhar e que ainda assim cobre praticamente tudo que eu acho que um espectador que nunca jogou nada precisa entender, pra entender tudo mesmo, sabe? Algo que mais uma vez eu reforço aqui, tá diretamente ligado à escolha nada menos do que brilhante dos roteiristas em trazer 3 núcleos diferentes pra essa história. Porque aí a gente consegue conhecer um pouquinho de cada mundo, um pouquinho de cada facção, os objetivos, as manias, as convicções, as crenças, costumes de cada um deles, pra tornar esse mundo mais atrativo e pra colocar a gente direto no meio dele, sabe? E também foi muito assertiva, tanto quanto a escolha da personagem Lucy pra representar o público, tá ligado? Porque ela, da mesma forma que nós, não faz ideia do que tem naquele mundo. Então, na hora que aquelas portas do Refúgio 33 se abrem e que ela começa a explorar o que sobrou do mundo de cima, é quase como se a gente estivesse explorando tudo com ela. Existem alguns vacilos da montagem dos episódios, que sem dúvida alguma é o meu maior problema com Fallout, mas eu vou deixar pra falar disso depois. Mas já vou adiantar aqui, nessa parte, que uma das coisas que eu não gostei, cara, e que eu achei um crime, na verdade, foi eles mostrarem o começo da história do Ghoul e do soldado antes mesmo da Lucy sair do Vault, porra. Caralho, né, mano? Porra, era muito mais legal se você deixasse a gente descobrir aquele mundo, descobrir o que aconteceu com as pessoas daquele mundo junto da Lucy. Porque da forma que foi feito, meio que, né, você matou o suspense, matou um pouco do que o roteiro construiu ali. O mesmo vale pra alguns pequenos, grandes momentos da história, vamos dizer assim, né, em que parece que a montagem não dá o devido valor pro que rolou e meio que quer seguir logo pra próxima cena, sabe? Pô, cara, tem uma cena em que 2 personagens estão meio que numa briga ali e um come o dedo do outro, tá ligado? É uma coisa grande, velho. Pô, perder um dedo não é pouca bosta. Mas aí o montador meio que não liga muito não. Ele meio que corta a cena e joga pra uma outra cena de diálogo ali, como se nada tivesse acontecido. Não é grande coisa perder um dedo pra ele não. Enfim, já tô me adiantando um pouco, né? Acho que foi tanto tempo falando mal de filme nesse canal aqui no começo do ano, que foi um pouco sinistro, né? Que eu já tô mais acostumado a falar de coisa ruim, né? Vamos voltar pros elogios, que era o meu foco. Voltando pro que interessa, nós temos a personagem da Lucy, cara. E a atriz que interpreta ela também, a Ella Purnell, que, poxa vida, cara, merece todos os louros possíveis pela performance que ela entrega aqui. De verdade, mano. Essa mina pegou a essência do jogo como ninguém. Tipo, de verdade. Eu tenho certeza, eu não pesquisei nada sobre a atuação dela, o método que ela usou pra construir a personagem, mas eu tenho certeza de que ela jogou Fallout 3 e 4 pra compor a personalidade dela aqui. Ou isso, ou ela foi muito bem instruída pelo grupo de roteiristas. Essa mina pegou detalhes pra sua performance que somente alguém que realmente entendeu a
a essência de Fallout como o jogo conseguiria pegar, tá ligado? Só que pra eu poder te explicar isso, eu preciso falar pra vocês o que é Fallout. Fallout nada mais é do que uma grande sátira a respeito da nossa sociedade e de como ela funciona. Não é só uma crítica, veja bem, é uma sátira. E o que é uma sátira? Sátira nada mais é do que um estilo de humor que ridiculariza padrões, tira sarro dos vícios, das imperfeições do nosso mundo real. Sem escolher lados, sem apontar o dedo pra quem tá certo ou pra quem tá errado, apenas tira sarro do quão tosco é tudo isso que a gente chama de sociedade. Então, no caso dos jogos de Fallout, né, o objetivo da sátira ali, o objeto mesmo, sempre foi o modelo capitalista, a luta de classes, tá ligado? Então, não é à toa que todo jogo começa com você dentro de um refúgio, vivendo o que a vida tem de melhor. Você tem tudo ali dentro, cara, você tem tudo em abundância, tudo que tá em falta no mundo de cima você tem em abundância, só pra você. Só que aí sempre acontece alguma coisa que vai te colocar lá em cima, no mundo perdido que já tá tudo fodido, pra você ter que aprender a lidar com o mundo real, percebendo que ele é um pouco diferente daquele castelinho de chantilly que todo mundo pintava pra você lá embaixo, sabe? Porra, isso é fantástico, cara, e foi sempre isso que me pegou nessa franquia, sabe? Eu gosto muito dessa sátira e da maneira com que o texto de Fallout, nos jogos também, conseguia tirar sarro disso aqui. Fallout é muito engraçado, além, é claro, dele ser muito divertido de se jogar, né? Tem esse ponto também que me ajuda muito a querer continuar jogando, mas em termos de história mesmo, sempre foi isso que me chamou a atenção, sabe? Essa ideia de ter um verdadeiro ser humaninho perfeito, puro e que acredita numa sociedade perfeita, até porque ele nasceu e cresceu em uma, né? Sendo tacado num mundo cruel, sem escrúpulos, tá ligado? Só que pra que isso funcionasse em uma série, com um personagem ali sendo interpretado por um ator ou por uma atriz, como é nesse caso aqui, essa atriz tinha que ser nada menos do que perfeita no papel dela. Ela tinha que pegar essas nuances de uma pessoa que não conhece a maldade, pura, na essência. E eu honestamente achei que ela não ia conseguir pegar 100% do que esse papel pedia. Mas felizmente eu estava muito errado. Mas não é que ela acertou, gente. Puta que pariu, cara. Essa menina pegou a essência 100% da parada, mano. Muito melhor do que eu imaginei que era possível, inclusive. Ela consegue demonstrar a força e a capacidade técnica ali com armas e medicina que o texto pede que ela tenha, mas tudo isso sem perder o que era o mais importante, cara, que é o carisma, a pureza, a lealdade de uma moradora do Vault. E isso é muito legal, cara. A gente vê gradativamente ela enfrentando desafios e conhecendo aquele mundo, mas sem perder a essência do que ela cresceu e aprendeu por anos, tá ligado? Porque a coisa mais fácil do mundo era esse roteiro cair na cilada de transformar ela numa bereza ali logo no segundo episódio, fazendo ela esquecer tudo que ela aprendeu durante anos ali, só pra gente ter mais e mais cenas de ação. Mas não, cara, o texto pega essa personalidade dela, abraça pra si e ainda usa disso pra ter momentos de sátira e humor que valem ouro, cara. Por exemplo, uma hora que tem um cara meio que torturando ela e ela tá mais preocupada em explicar pro cara que tortura é algo errado do que em se livrar da tortura, porra, isso vale ouro, maluco. Ou ela se justificando ali pra uma cidade inteira do porquê que ela talvez tenha que atirar em uma ameaça antes mesmo de atirar e acabar com a ameaça. Pô, cara, isso é perfeito, cara. Isso é o humor de Fallout, inocência e pureza de um morador do Vault. Amei. Outro ponto maravilhoso é a simplicidade da trama central, cara, que parece que o texto aqui entende que essa história precisa servir como guia apenas, sabe? Pra poder apresentar o mundo e os personagens, que é o que de fato importa. Então a gente não tem uma história que é mega complexa, cheia de complicações, nada disso, cara, porque isso atrapalharia o foco do que é pra brilhar aqui nesse seriado e nesse universo, que é o mundo e os seus personagens, e a interação desses personagens entre si, é claro. Então todos os personagens têm um objetivo, e eventualmente, é claro, esses objetivos vão colocar eles ali em contato, esses contatos entre eles vão gerar conflitos, e aí é a corrida pelo objetivo central, né, cara? Porra, isso é perfeito. É claro que a história vai ganhando um pouco mais de dimensão ali conforme a temporada vai avançando, mas principalmente pro início é perfeito, cara, porque me passa a sensação de que os roteiristas entenderam que o mundo de Fallout é muito mais interessante até do que a própria trama que está sendo estabelecida. É perfeito a maneira com que eles entenderam o texto e o rumo narrativo que tem que ser dado aqui, porque aí no momento em que a trama cresce, que ela ganha corpo mesmo, sabe? A sensação que eu senti é que eu tive tempo de curtir a jornada, sabe? Antes da história ficar grande demais. Outra coisa que me agradou muito foi a quantidade de presentinhos ali que foram espalhados pra quem conhece, pra quem gosta do material original. Mesmo que eu não seja um caçador de easter egg, como vocês muito bem sabem aqui, eu acho que os que foram colocados me agradaram como fã, mas não atrapalham em absolutamente nada pra aquele espectador padrão que não conhece porra nenhuma dos jogos. Então, nada que vai atrapalhar aquela galera que não conhece nada, você vai conseguir super curtir a história, porque tudo faz sentido
sentido dentro do texto que está sendo proposto, mas pra mim é muito legal ver o texto abraçando umas coisas absurdas, como aquela arma lança-lixo, tá ligado? Pô, eu me diverti pra cacete com isso. Sem contar as inúmeras referências visuais ali, que pra quem conhece bastante dos jogos, dá pra saber exatamente o rumo que a gente tá indo pra uma eventual e quase certa, né, segunda temporada. Mas antes da gente falar de segunda temporada, porque afinal mal lançou a primeira, não é mesmo? Vamos falar dos pontos negativos, porque eles são poucos, mas eles existem. Começando pelo que eu já falei aí no começo do vídeo, né? A montagem, meus amigos. Poxa, cara, olha, de verdade, por horas, a montagem desse seriado mais atrapalha o ritmo do que ajuda, cara. E eu vou explicar aqui, vamos lá. Tá tudo certo você ter um cliffhanger num final de episódio, não tem nada de errado com isso. Mas do momento em que você tem uma puta cena foda, que seria perfeita pra acabar o episódio, e aí entra mais 2 minutos de um diálogo merda, cara, na sequência ali, e aí sim acaba o episódio, pô, aí não dá pra entender, cara. Aí não dá pra entender mesmo. Aí parece que a equipe de montagem do seriado foi entregue na mão de, sei lá, cara, um escritório amador, uma galera meio inexperiente, sabe? O outro exemplo que eu tenho é o do dedo, que eu comentei aí poucos minutos atrás. Pô, eu fiquei embasbacado com essa cena. Pô, como é que pode, cara? Um personagem principal perdendo um dedo, cara, é um bagulho permanente, cara, pô, é um dano severo, sabe? E a montagem vai cortando ali pra uma outra cena como se fosse porra nenhuma um negócio desse. Também tem um outro negócio envolvendo a montagem novamente, que me incomodou bastante, que me lembrou muito aquele seriado que passava em TV aberta, sabe, cara, que tinha um comercial, que é a porra do Fade Black, mano, quando a tela fica meio que preta do nada pra simbolizar, sei lá, cara, o que seria o início de um comercial. Mas como aqui na Prime Video não tem comercial, e é um episódio que vai numa tacada só, eu não consigo entender o porquê dessa escolha. Só atrapalha, cara, mata completamente o ritmo de uma cena ou de outra. Outra coisa que eu não achei muito das melhores também foi a performance do ator que faz o Maximus lá, velho. Eu achei ele muito fraquinho, muito sem timing cômico pra entregar o que aquele personagem dele pede, sabe? Então meio que tudo que eu elogiei na menina lá, você pode tirar aqui no caso dele. Também não é nada que super atrapalhe na experiência da coisa, sabe? Eu só achei ele muito diferente da Lucy e do Necrótico também, cara. Dois que estão sublimes ali no papel e que principalmente quando estão dividindo tela, os três ali, ou dois que seja, ele me parece o mais deslocado pro tom que o seriado quer ter, sabe? E por fim, acho que minha última crítica aqui é um pouco das coincidências extremas que acontecem aqui nesse roteiro, sabe? Fallout tem muitas conveniências fortes. Muitas delas são divertidas, muitas delas fazem até sentido com esse universo, mas outras são só idiotas, tá ligado? E que poderiam facilmente ter sido reescritas. Por exemplo, a facilidade que é de qualquer pessoa se encontrar nesse mundo aqui, velho. Pô, a gente tá falando de um deserto do tamanho de um estado, tá ligado? E as pessoas se encontram de uma maneira mais fácil do que eu vejo meus vizinhos aqui no prédio. Parece um bairrinho desse tamanho aqui, ó. O estado de Los Angeles parece um bairrinho que vai todo mundo se trombando ali, ó. Então tem muita coincidência idiota desse tipo aí, de, pô, livro estar aberto exatamente na página que o cara que tá lendo ali tinha que achar. Mas aí, novamente, eu vou reforçar, né? Eu acho que são apenas detalhes que, pra mim, pelo menos, poderiam ter sido repensados ali pra deixar a narrativa um pouco mais fluida e um pouco mais natural. Porque, no final das contas, é só isso que eu tenho de negativo, cara. De verdade. Acho que você não estava esperando por essa, né? Pois é, eu falei, a gente tá mal acostumado, cara. Foi muita coisa ruim no começo desse ano. Mas a verdade precisa ser dita, não é mesmo? Eu acho que eu gostei muito de Fallout, gente. Eu entendo que a galhofice exagerada desse universo aqui pode não ser pra todo mundo, e tá tudo certo nisso, gente, de verdade, mas ela é pra mim, cara. Ela sempre foi perfeita pra mim. Então assistir esse seriado e a maneira com que ele foi concebido, pra mim, foi nada menos do que um presente, cara, porque a gente tem uma excelente adaptação aqui em mão. E isso sempre merece ser celebrado, cara. Uma boa adaptação de game, pô, cara, isso é fantástico. Sempre que acontece a gente tem que agradecer. Então veja bem o que eu tô dizendo, né? Você não é obrigado a gostar do tom, você não é obrigado a se encantar pelo universo, é claro que não. Mas é importante você saber que esse é exatamente o tom do universo original em que essa série está sendo baseada, tá ligado? E eu falo como um cara que jogou tudo desse mundo. Então, pra mim, pelo menos, perceber o tanto de cuidado que foi colocado aqui pra trazer o máximo da experiência do game pra outra mídia, pô, cara, é algo que a gente sabe que é difícil pra cacete. Então assistir também foi legal pra cacete. Fallout é muito melhor do que eu achei que seria pela divulgação que foi dada, tá ligado? Eu tenho certeza que muita gente aqui compartilha desse pensamento. Então, deixem nos comentários aí pra galera do marketing lá ver que eles tinham um material muito bom em mãos e que não foi tão bem divulgado assim. Pô, vocês têm grana, cara, vocês podem fazer um material muito foda de divulgação aí e não ficar dependendo de babaca que nem eu na internet pra fazer divulgação gratuita, sabe? Não que eu não esteja fazendo, é exatamente isso que eu tô fazendo, mas, pô, vocês poderiam fazer mais que isso, porque Fallout merece mais do que isso, cara. Eu adorei esse seriado, eu achei ele muito divertido, e por mais que eu sei, e tô falando pra vocês desde o começo do vídeo, que eu sou um cara que gosta muito do material original, então não era tão difícil me agradar aqui, eu realmente acho, olhando apenas com o meu senso crítico, que nós temos um material que pode ser, sim, muito divertido e muito bem consumido por todos os públicos por aí. Uma mistura maravilhosa de sátira, humor, violência, crítica social e uma bela aventura gostosíssima de se acompanhar. Eu particularmente gostei muito de Fallout, e apesar desses pequenos probleminhas aí que eu tive no meio do caminho, são nada, cara, são desse tamanhinho perto da diversão extrema que eu tive com esse seriado. Então, muito por conta disso, eu diria pra vocês:
E pra mim, Fallout, sem dúvida alguma, pra você colocar no topo da sua lista, cara. Que seriado divertido, mano. E agora, é claro, eu quero saber de vocês. Já assistiram Fallout? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não das próximas novidades. Muito obrigado pelo vídeo de todos e até a próxima.